feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Na última e solene obra, se enviarão quantos? Muitos ou poucos? Poucos grandes homens. Então Deus, na obra finalizadora da pregação do Evangelho, Ele vai usar meios simples, fora do planejamento normal das linhas regulares, que são as linhas irregulares, irmãos. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Próximo slide, por favor. Testemunhos para a Igreja, volume 7. Diz assim: o próximo. Missionários que trabalham por conta própria são muitas vezes muito bem o que, irmãos? Sucedidos. Começando de modo pequeno e humilde, seu trabalho se amplia à medida que prossegue sob a guia do Espírito de Deus. Então ele aqui está a apresentar a obra de sustento próprio. Missionários que trabalham por conta própria, ou missionários de sustento próprio. Ela continua nesse mesmo texto, que muitos deles também precisam ser apoiados, porque até a pobreza deles é um meio de receberem apoio do povo e terem acesso aos corações das pessoas, ok? O fato de ser ministério de sustento próprio não significa que em momento algum eles devem ser apoiados, ok? Continuamos. Vamos avançar. Não, sim. Em muitos lugares, ele ainda continua na Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver, no capítulo 9. Em muitos lugares podem trabalhar com êxito. Missionários do que, irmãos? De manutenção própria. Ele usa diferentes expressões, né? Então, por conta própria, de manutenção própria, de sustento próprio, linhas irregulares, são todas expressões sinônimas. Em muitos lugares podem trabalhar com êxito missionários de manutenção própria. Foi como tal que, irmãos? Que o apóstolo Paulo trabalhou na disseminação do conhecimento de Cristo por todo o mundo. Enquanto ensinava diariamente o Evangelho em grandes cidades da Ásia e da Europa, trabalhava em um quê? Ofício, para se manter a si mesmo e a seus... Amém. Agora eu faço uma pergunta. Paulo não recebeu o apoio das igrejas da Macedônia? Mas era missionário de sustento próprio. Eu sempre tenho dito que o missionário de sustento próprio, ele trabalha mais para se automanter, mas para as suas atividades evangelísticas, a expansão do seu trabalho, ele recebe apoio, ok? Continuando. Muitos hoje em dia, casos estão imbuídos do mesmo espírito, ok? Muitos hoje em dia, casos já achassem imbuídos, cheios do mesmo espírito de quê? Sacrifício. Não é de conforto, não é de conformismo, é de sacrifício. Poderiam realizar uma boa obra por maneira idêntica, como Paulo. Carmãe fala que Paulo, trabalhando como fazedor de tenda, ele tinha acesso a um grupo de pessoas que ele não podia ter como um ministro claramente declarado. E todos aqueles que trabalham em algum ofício manual sabem. Você tem acesso aos quartos das pessoas, às cozinhas das pessoas, e ainda deixas um folheto ou um livro para eles, né? Então ela diz assim, que 2 ou mais comecem juntos obra evangelística. Fazendo como? Visível o quê? Orando, cantando e ensinando, explicando as escrituras. Mas o quê? Aos enfermos. Então é obra médica evangelística. Alguns se podem manter como computadores, outros, como apóstolo, podem trabalhar em algum ofício ou em outros ramos de trabalho. Então você está dando abertura para outros ramos de trabalho. Eu posso ser missionário de sustento próprio como professor? Sim. Posso? Posso. Se os irmãos lerem o grande conflito no capítulo 12, a mãe fala de 2 reformadores que trabalharam como professores. Fala de Fromente e o outro, passa aqui o nome. Enquanto eles estavam trabalhando, eles estavam a ensinar a Bíblia naquelas crianças. E depois, quando a cidade se apercebeu, eles expulsaram. Mas aquelas crianças acabaram evangelizando os pais. E muitos aderiram à causa da reforma.
Então, é possível alguns trabalhar como os rodenses faziam. Muitos eram médicos, se infiltravam e lá ensinavam a verdade. Quando viam uma pessoa com o coração aberto, né? Eram missionários disfarçados nas atividades comuns. Continua. Os patriarcas eram o que, irmãos? Eram o que mais? Sacerdotes e profetas. Amém. Os sacerdotes eram obreiros de sustento próprio. Nós estamos a ver aqui Adão, Caim e Abel. Eles ofereciam sacrifício. Isso era um rito sagrado que só um sacerdote podia fazer. Mas naquela época não existia a obra organizacional, que são as linhas regulares. Ok? Então a obra de Deus começou com as linhas irregulares. Começou com os obreiros de sustento próprio. Eles eram sacerdotes e eram profetas. A Bíblia diz que Abraão era profeta. Quando Deus repreendeu Abimeleque, ele disse: não toque no meu profeta. Então, eles também eram sacerdotes. Então ofereciam sacrifício. Você vê Abraão aqui oferecendo sacrifício. Então eles eram sacerdotes. Aqui temos Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, Jacó, né? Então os sacerdotes, os patriarcas eram obreiros de sustento próprio. Abraão tinha seu dinheiro, tinha trabalhadores e ao mesmo tempo era um missionário, irmãos. Veja o que a noite fala de Abraão. A influência de Abraão estendeu-se além de sua própria casa. Onde quer que construísse sua tenda, levantava o quê? Ao lado do altar para o sacrifício e culto. Quando se removia a tenda, o que acontecia com o altar? O altar ficava. O altar ficava. E mais de um que? Cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida de seu servo Abraão, detinha-se naquele altar para fazer o quê? A Jeová. Educação, capítulo 20, página 187. E vocês vão ler o livro de Gênesis. Abraão fazia a rotatividade missionária. Ele voltava sempre de uma casa onde ele passava. Já não está nesse detalhe. É o mesmo que Paulo fazia. Paulo evangelizava as igrejas. A Bíblia diz que ele depois voltava, fortalecia as igrejas. E Abraão tem a mesma rota de atividade. Ele montava a tela, desmontava, girava e voltava. Vocês vão notar que ele passou por Hebreu mais de uma vez. Leiam atentamente o livro de Gênesis. Eles eram missionários de sustento próprio. E Abraão foi um dos maiores missionários de sustento próprio que o mundo já viu. Antes da obra organizacional, primeiro veio a obra de sustento próprio, que são as linhas regulares. E os patriarcas eram sacerdotes e ao mesmo tempo profetas. Amém? Amém. Vamos continuar. Ok, surgimento das linhas regulares. Porém, o patriarcado falhou. Deus teve que levantar a obra organizacional, que são as linhas regulares. Deus tirou o sacerdócio de todos e ele separou a tribo de Levi. Isso já com o povo de Israel, com a igreja já organizada. Amém? Já saímos da época patriarcal para o período da igreja no deserto. A igreja de Israel. E estes, os filhos de Levi, tinham dado todos os que? Dízimos em que? Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números capítulo 18, verso 21. Os levitas eram agora os únicos sacerdotes, porque o patriarcado falhou. Deus levantou as linhas regulares, organizou a igreja. Só uma tribo tinha o direito de oferecer os sacrifícios, de realizar os ritos sagrados. Mas nós sabemos que as linhas regulares, que são os sacerdotes, não se mantiveram também fiéis. E infelizmente, na época de Eli, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, que faziam parte da casa de Arão, porque Deus deu sacerdócio para a casa de Arão, ok? Nem toda a tribo de Levi eram sacerdotes. Alguns só trabalhavam como desmontadores de tenda, limpeza do santuário, outros eram cantores. O sacerdócio Deus deu exclusivamente à casa de Arão, os gersonitas. Dentro dos levitas tinham três grupos: os gersonitas, os meraritas e os coatitas.
Então, são os gersonitas, os filhos de Gerson, é que eram sacerdotes. E Eli era dessa linhagem. Mas só que Eli, depois de ser sacerdote, seus filhos o sucederam. Porque era assim, o sacerdócio era por linhagem. E infelizmente os filhos de Eli apostataram. A Bíblia diz em 1 Samuel que eles eram filhos de Belial, ou seja, filhos de Satanás. Porque eles se deitavam com as mulheres em Israel e eles profanavam as ofertas sagradas que representavam a quem, irmãos? A Cristo. Não é assim? Infelizmente, apostataram. Deus teve que levantar de novo as linhas irregulares. É aí onde surgem as escolas dos profetas. Ressurgimento das linhas irregulares. Deus levantou as linhas irregulares novamente porque a linha regular fracassou. Deus queria trabalhar só com a linha organizacional. Tá, meus irmãos? Deus gosta das coisas organizadas. Só que às vezes a organização tende ao monopólio. E o monopólio faz com que aqueles que estão no monopólio começam a se sentir, né? E depois começam a pisar os princípios. Infelizmente, Deus, vou levantar de novo um plano B. Ressurgimento das linhas irregulares. Então Deus levantou de novo os obreiros do sustento próprio. Quem eram? Os profetas. Por isso é que a obra do sustento próprio, também chamada de a obra dos profetas, não é assim que nós chamamos? Né? Então, porque as escolas dos profetas foram fundadas por quem? Samuel, que não era da casa de Arão. Samuel era de linhagem levítica? Era. O pai de Samuel era levita. Acho que você vai nunca notar esse detalhe, né? O pai de Samuel era levita, mas ele não era da casa de Gerson. Então ele não tinha direito ao sacerdócio. Estamos juntos, irmãos? Ok. As escolas dos profetas foram fundadas por Samuel para servirem de quê, irmãos? De barreira, um muro de proteção. Barreira contra a espalhada corrupção resultante da quê? Da conduta iníqua dos filhos de Eli e para promoverem o quê? O bem-estar moral e espiritual de quem? Irmãos, um detalhe importante: a obra de sustento próprio serve para quê? Para deter a apostasia onde? Em Israel. Amém? Amém. Não é para sair da igreja, para acusar, não. É para deter a apostasia que existe entre nós como povo. Amém? Esse é o chamado, irmãos. É para deter a onda de corrupção que os filhos de Eli, infelizmente, promovem. E promover o bem-estar moral e espiritual de quem? O povo, do nosso povo. Deus nos chamou como adventistas para pregar as 3 mensagens angélicas aonde? Ao mundo. O nosso foco é serviço. O foco da obra desse próprio serviço é cumprir com a comissão sagrada que Deus deu a essa igreja. Essa é a última igreja. Amém? Vamos continuar. Elas foram fundadas para deter a onda de corrupção e promover o bem-estar espiritual do povo. Para quê? Para cumprirem uma missão. Porque Deus chamou o povo de Israel para serem luz aonde? No mundo. Era deter a apostasia e prepará-los para alcançarem o mundo. Estas escolas foram uma grande bênção para Israel. Fomentando o que, irmãos? Aquela justiça que engrandeceu a uma quem? Nação. Mas o que? Fornecendo-lhes homens que? Hábitos para agir no temor de quem? De Deus. Como que? Dirigentes e fundamento da educação cristã, página 95. A obra de sustento próprio deve prover homens para a igreja, para abençoar a igreja. Aptos a serem dirigentes da obra, ministros na obra, homens para atuarem como dirigentes e conselheiros. E mais, essas escolas fomentaram aquela justiça que engrandeceu a uma nação. E eu vou dizer algo para os irmãos: as escolas dos profetas tiveram um grande impacto missionário e sabem por quê? Olha, nas escolas dos profetas, você vai notar que todos os profetas condenaram a injustiça em Israel. Todos eles condenaram as pessoas desprezarem os pobres. Já notaram esse detalhe? Condenaram as extorsões.
Eles eram ensinados nos princípios da verdade e da justiça. A lei de Deus era o fundamento do estudo lá. E essas escolas também tiveram um grande impacto missionário. Normalmente nós não notamos isso. A Bíblia é um livro muito resumido. Mas os alunos das escolas dos profetas, eles não trabalharam apenas em Israel. Muitos deles saíam com cópias do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, e espalhavam pela região toda da Ásia, do Médio Oriente até a África. E eu vou provar para os irmãos isso, ok? Vamos continuar. Essas escolas foram uma grande bênção. Os instrutores eram homens não somente versados na verdade divina, mas que haviam por sua vez desfrutado comunhão com Deus, os professores, e recebido concessão especial do Espírito de Deus. Desfrutavam do respeito e da confiança do povo. Por quê? Tanto pelo seu saber como pela piedade. Não eram pessoas piedosas, os professores. Os alunos dessas escolas mantinham-se com o próprio trabalho, como lavradores e como mecânicos. A palavra mecânico aí não quer dizer só mecânico de reparar, ok? Todas as artes mecânicas, serraria, ferraria, ok? Às vezes a irmã usa essa expressão mecânica, mecânicos, todas as artes mecânicas, não só mecânica de carro. Em Israel isto não era considerado estranho ou degradante. O quê? O trabalho manual. Com efeito, considerava-se um crime ou pecado permitir que as crianças crescessem na ignorância do trabalho útil, em obediência à ordem de Deus, a toda criança. A quantas irmãos? Toda criança, Ismael, todo filho ou filha, toda criança se ensinava um ofício, mesmo que devesse ser educada para as funções que? Somos sacerdote tinha um ofício. Muitos dos ensinadores religiosos mantinham-se pelo trabalho que? Até Paulo e Jesus exemplificaram isso, né? Era um ministro da mais alta ordem, mas eles sabiam que o trabalho útil é importante também para o desenvolvimento do caráter. Vamos ver as matérias deles de estudo. O autossustento era ensinado. Ok, matérias de estudo. Os principais assuntos de estudo eram a lei de Deus, juntamente com as instruções dadas a Moisés, história sagrada, música sacra e poesia. O grandioso objetivo de todo estudo era... Qual era o grandioso objetivo? Aprender o que, irmãos? E os deveres desse o quê? Irmãos, nossas escolas têm que ensinar isso. Não é ficar sem criticar. Quais são os deveres que Deus nos deu como adventista? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Esse deve ser o foco da obra desse tempo próprio. Aprender a vontade de Deus para a minha vida e praticar. Aprender a vontade de Deus e praticar. E os deveres do seu povo. Nos registros da história sagrada achavam-se encaçadas as pegadas de Jeová. Os acontecimentos do passado estariam seleções, então eles davam a história e tudo mais. E quando nós olhamos para essas matérias de estudo, parecem coisas, só isso, né? Está a lei de Deus. Será que está a lei de Deus? Está os 10 mandamentos? Os irmãos sabiam que os anjos no céu estudam a lei de Deus? Sabiam disso? Salmo 103, versículos 19 a 20 diz que no céu o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O trono de Deus, na verdade, é o centro do universo. Todas as galáxias do universo giram ao redor do trono de Deus. E a lei de Deus é o fundamento de estudo no céu. Quando Jesus disse que as coisas mais importantes da lei de Deus são a justiça, a misericórdia e a fé, aí estava o fundamento de todo o sistema de Deus. A lei de Deus é profunda. E quando nós estudamos os princípios da lei de Deus, nós vamos ver maravilhas e coisas grandiosas. Tá? As instruções dadas a Moisés, as leis higiênicas, tinham muitas verdades, tanto espirituais como fisiológicas. Porque Deus proibiu as imundícias, não defecar ao ar livre. Tem lições tudo aquilo. E tem princípios fisiológicos também. A decomposição da matéria envenena o ar. Envenena a corrente sanguínea. Há tanta coisa ali para se estudar que nós às vezes achamos que isso aqui era nada. É muita coisa que eles estudaram. Tá? E continua dizendo: a língua hebraica era cultivada como o mais sagrado idioma. Sabe, esses eram os principais. Assim, tinha outros. Tem outros.
E a fisiologia é um dos estudos, né? Vai que fala lá no Patriarcas e Profetas. E também deve ser o fundamento dos estudos em nossas escolas de sacerdocio e educação. Também recebiam doações liberais. Essas escolas, apesar de que vimos aí que os professores e os alunos eram autossustentáveis, também recebiam doações do que, irmãos? Liberais do povo. Eram dias irregulares, mas eram apoiadas com os mesmos recursos sagrados que eram usados para apoiar os sacerdotes. Os irmãos vão notar, vejam aí, 2 Reis 4, 42, diz assim: e um homem veio de Baal Salissa e trouxe o quê? Ao homem de Deus, paz da quê? Das primícias. 20 pás de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: Eliseu, dá ao povo para que coma. Então, o servo das escolas dos profetas disse: só essa medida vai chegar para ser homem. Então, as escolas dos profetas estavam com necessidade, eles não tinham comida. E Deus tocou no coração de alguém de Israel. E isso era comum, muitos apoiavam as escolas dos profetas, que eram as linhas irregulares, ok? E olha aqui, diz aqui em Números 18, no mesmo texto que nós lemos que Deus deu os dízimos para a tribo de Levi, também fala das primícias, ok? Diz assim: todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto dos grãos, e as suas que? Primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti, aos levitas. Os primeiros frutos de tudo são primícias. Que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Toda coisa consagrada a Israel será tua. Deus não fala. Isso aqui em Números 18 está falando dos sacerdotes. Nós estamos a ver aqui em 2 Reis, Eliseu recebeu primícias. Não seriam só os sacerdotes a receber, mas as linhas irregulares também eram sustentadas com as mesmas doações sagradas que apoiavam o ministério dos sacerdotes. Amém? É uma linha ordenada por Deus. Vamos continuar. Também recebiam doações liberais. Ritos e cerimônias em ocasiões excepcionais. As escolas dos profetas não surgiram como um substituto do ministério dos sacerdotes. Amém? Precisamos entender isso. Eles trabalhavam mais com obra médico-missionária, restaurar a verdadeira educação e evangelismo agressivo. Tá? Eles trabalhavam muito pouco, eles não usavam. Você vê aqui Elias, ele fez o holocausto, que é a mais sagrada oferta do santuário. O holocausto era o sacrifício mais sagrado do santuário. Tanto que Deus sempre separa holocaustos e sacrifícios. Já notaram? O holocausto era a oferta que consumia totalmente no altar. Não restava nada para o sacerdote. Representava a consagração total a Deus, da nossa vida ao Senhor. Totalmente consumidos no altar do Senhor. Deus deseja que demos esse sacrifício a Ele. Diz assim: Elias tomou 12 pedras, com elas edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de quê? Semente, né? Elias era agricultor, nós sabemos disso. Ele vivia no campo. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Elias aqui ele estava a oferecer aquela oferta que está em Levítico 1, que é o holocausto, que é a mesma que Abraão também ofereceu. Acho que é Gênesis 17 ou 15, que ele cortou as aves todas, né? Esse sacrifício é muito sagrado, tá? Muito sagrado. E Elias não fez isso em qualquer momento. Vocês vão ver Elias mais reprovando o povo. E um detalhe: Elias não trabalhou muito até reprovando, Elias trabalhou mais educando. Elias ele trabalhou muito nas escolas dos profetas como professor. Ele treinava os jovens. Tá? Eliseu foi apenas uma amostra. Elias era um professor nas escolas dos profetas. E eles raramente faziam os ritos e cerimônias, porque tinha o santuário aí. E eles não precisavam fazer isso de forma banal. Foi em um período de apostasia o que, irmãos? Nacional. Não é em qualquer circunstância que o leigo deve sair fazer os ritos e cerimônias. Deus não chamou a linha regular para substituir a linha regular de maneira nenhuma. E nós podemos notar isso quando estudamos à luz da Bíblia. Tá? Fundamento da Educação Cristã, página 512. Diz assim: pouco antes de ser levado para o céu, Elias fez o quê? Ele visitou as escolas dos profetas, instruiu os alunos
sobre os pontos mais importantes de sua educação. As lições que lhes havia transmitido em visitas anteriores. Ele as repetiu agora. Antes do servo de Deus ser arrebatado por redemoinho, ele visitou de novo as escolas dos profetas, os ministérios de sustento próprio de Israel. E ele passou lições importantes. Nessa mesma citação da irmã White, ela diz que se nós dirigirmos as linhas regulares da mesma forma que as escolas dos profetas, nós faremos um trabalho semelhante. Que trabalho eles faziam? Já vimos aí que eles engrandeceram a nação. Formavam artífices. Quando falamos de artífices, estamos a falar de oleiro, pintores, ferreiro, carpinteiro, ok? Formavam artífices, mas o quê? Médicos, missionários, mas o quê? Os profetas sabiam ofícios. Muitos deles, e eu vou dizer assim, com base em que afirmo isso? Olhem para o ministério de Elias. Elias curou, ressuscitou. Eliseu curou, ressuscitou, restaurou as águas. Isso é obra que, irmãos? Médico missionária, cura e pregação. Tá? Eliseu também escreveu nas escolas dos profetas. Eles faziam obra médico missionária. E isso não era só Elias e Eliseu. Isso são, a Bíblia só nos dá uma mostra. Todos eles que saíam das escolas dos profetas, eles saíam com o mesmo foco de trabalho. E a Etiópia foi alcançada através das escolas dos profetas. E os irmãos já leram em Atos capítulo 8 do etíope que vinha adorar em Jerusalém. Ele trazia uma cópia do livro de Isaías. A Bíblia foi para a comunhão África. Eles estavam em Israel, no Médio Oriente. Se perguntaram? Através do ministério das escolas dos profetas. E foi através desse etíope que o cristianismo entrou aonde? Em África. Okay? Mas a obra pioneira foi feita pelas escolas dos profetas. E não é só em África, na Etiópia, na África Central, todo o Médio Oriente tinha a semente da verdade através do ministério deles. Você acabou de falar que se nós dirigirmos da mesma forma em nossas escolas, eles falam o mesmo trabalho que foi feito pelas escolas dos profetas. Que trabalho? O trabalho mesmo evangelístico que eles desenvolveram, tá? E não só, eles também formavam as mulheres nos vários deveres domésticos. A irmã que fala isso no Ciência do Bom Viver. Eu não coloquei a citação, mas ela diz assim, no capítulo acho que é 12, o capítulo é Auxílio aos Pobres. Ela diz que várias profissões eram ensinadas nas escolas dos profetas. Costura, deveres domésticos, eles ensinavam tudo isso. E nenhuma mulher era honrada se não soubesse isso. Essas escolas promoveram o cumprimento do quê? Deus chamou o povo de Israel como ide e iluminar o quê? O mundo, amém? Então elas ajudaram a promover o cumprimento do ide. Agora os irmãos vão notar por quê. Veja, ela diz assim, essa é no livro de educação. Os princípios ensinados aonde? As escolas dos profetas eram os mesmos que modelavam o caráter de quem? De Davi. E orientavam a sua vida. Ali já existiam as escolas dos profetas. Quem fundou foi Samuel. A palavra de Deus era o seu instrutor. Vê-se também no princípio da vida de quem? Salomão, os resultados do método divino de quem? Da educação. Tanto Davi como Salomão, eles receberam os mesmos princípios que eram ensinados aonde? Nas escolas dos... Agora vejam a frase seguinte. Nos reinos de quem? Davi quem? Israel fez o quê? Olha, Israel atingiu o auge da sua grandeza. Havia mesmo uma promessa que Deus fez a Abraão: vou te dar o limite desde o mar oriental até o rio Eufrates, até o Egito, aquele limite todo bem grande. Se cumpriu nos reinos de Davi e Salomão. Aqueles reis todos davam tributo em Israel. Por isso que quando Neemias estava a reconstruir o templo, foram os Sambalatas e Tobias e disseram: olha, esses são perigosos, não lhes ajudem. Porque no passado os reis ao redor aqui faziam o quê? Davam tributo. Isso se cumpriu no período de Davi e Salomão. Por quê? Muitos funcionários de Salomão e de Davi foram também educados onde? Nas escolas dos profetas. Sua maneira de vestir, de comer, de cozinhar, de estar,
eram da verdade presente naquela época. Amém? Amém. Irmãos, agora leiam o que aconteceu com a rainha de Sabá quando foi visitar Salomão. Onde está a frase? Ok, diz assim: reis se maravilharam. Coloquei de propósito essa frase. Vendo, pois, a rainha de Sabá a quem? Sabedoria de Salomão. E a quem? A casa que edificara. Os alunos das escolas dos profetas aprendiam a construir. E as iguarias da sua quê? Aprendiam a culinária. E o assentar dos seus quê? Servos. O estado dos seus quê? Criados. As vestes deles. Os seus copeiros, as vestes deles. E a sua subida pela qual chegava à casa do Senhor. Ela ficou como fora de quê? Se maravilhou. Não é só saber de Salomão. Até a forma de ser dos funcionários de Salomão. Que foram educados aonde? Nas escolas dos profetas. A maioria dos funcionários reais foram educados nas escolas dos profetas, que eram as escolas de treinamento em Israel, eram as faculdades em Israel. E vou recuar um pouquinho. Eu fiz aqui, olha, território hebreu, no período de Davi e Salomão, era isso tudo. De Roboão a Zedequias, Judá ficou apenas assim. Vocês conseguem notar a diferença? Bem grande. Por isso que a mãe diz que essas escolas fomentaram aquela justiça que engrandeceu a uma nação. E a Bíblia diz em Provérbios 14:34: a justiça faz o quê? Exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das. Infelizmente Israel falhou, porque os reis que vieram depois fracassaram. As escolas dos profetas também começaram a entrar em decadência. E eu coloquei isso aqui de propósito também. Por que Israel foi colocado exatamente aqui? Stephen Haskell, no livro dele, na história de Daniel, o vidente, o profeta, ele diz assim: Israel foi colocada à porta das nações, e para ser como uma cidade edificada sobre uma colina, para lançar raios de luz ao mundo. Deus lhe colocou na porta das nações. Por quê? Aqui onde eles estão é o período de encontro da Europa, da Ásia e da África. E você sabe que a África, a Europa e a Ásia eram um mundo antigo. Não é assim? Sabemos disso, tá? Então, todas essas nações, se alguém quiser sair da Europa para a Ásia, passa aqui. Da Ásia para a África, passa aqui. Da África para a Europa. E sucessivamente, eles estavam no centro do controle. E exatamente ali, todos que passassem em Israel aprenderiam um pouquinho da verdadeira adoração. Eles se maravilhariam com as escolas dos profetas, conheceriam o verdadeiro Deus. Tal como está lá em Isaías capítulo 2: no tempo do fim as nações irão e dirão: subamos ao monte de quem? Do Sião, porque de Sião virá a lei. Era o plano de Deus que eles fossem os mestres do mundo. Por isso que eles foram colocados aí à porta das nações. E irmãos, o paralelo é igual conosco hoje. Onde é que Deus levantou a igreja adventista? Estados Unidos, é a porta das nações agora. Tá? No Salmos 80, verso 8 a 11, está apresentando o plano de Deus para Israel. Deus queria que Israel fosse uma vinha que circundasse o mundo. Diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora quem? Os gentios, e a plantaste. Preparaste o quê? Lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu o quê? Infelizmente Israel não encheu a terra. Era o plano de Deus que eles enchessem a terra com o conhecimento de Deus. Amém? Abacuque 2,14: tão certo como as águas cobrem o mar, toda a terra se será com o conhecimento da glória do Senhor. Isso vai acontecer logo pela glória. Amém? Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até onde? Até o mar. Os seus ramos até o rio. Era o plano de Deus que a vinha de Deus saísse dali e estendesse os seus ramos até os confins da terra. Eles deviam circundar a terra com o conhecimento de Deus. Infelizmente não fizeram isso. Essa vinha devia alcançar o mundo inteiro. Mas eles não foram filhos com um legado sagrado. Irmãos, a mãe diz assim no livro Evangelismo para nós. Não sei se passei. Israel fracassou. Ok.
se misturaram com os gentios. Mas o quê? Aprenderam as suas obras. Porque o meu povo fez duas maldades. O que mais fizeram? A mim me deixaram o manancial da quê? Da água viva. Deixaram a ciência de Deus. E cavaram o quê? Ciência das rodas, paganismo, adoração de ídolos, a ciência dos pagãos, que não retém águas. Mas o meu povo não quer. Não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Vez após vez, os profetas apelaram para que eles voltassem ao plano de Deus, mas eles rejeitaram. Escrevi para eles as grandezas da minha quê? Minha lei. Mas isso é para eles como coisa estranha. Muitos de nós hoje não compreendemos o nosso chamado como adventista. E mesmo até muitos que se dizem obreiros da linha irregular não entendem o chamado desse povo. E são confusionistas, gastam tempo em coisas desnecessárias. Deus nos chamou para passar o mundo, irmãos. Continua a serva do Senhor. Hoje nós devemos circundar o globo com o que, irmãos? As 3 mensagens evangélicas. Amém? O legado agora está nas nossas mãos. Deus habilitou o seu povo a iluminar o quê? O mundo. Ele dotou os homens de faculdades que os tornam aptos a estender e consumar o quê? Uma obra que fala o quê? Circundará o mundo. A vinha tem que circundar o mundo, irmãos. As 3 missões evangélicas. Uma obra que circundará o mundo. Mas o quê? Hospitais. É assim? Escolas, tipográfica do IAG, né? E outros meios assim devem ser quê? Criados em todas as partes da terra. Quantas? Todas. Esta obra, porém, ainda não foi quê? Muitos empreendimentos que exigem meios em ainda de ser quê? Iniciados e levados aonde? Como organização, obra organizacional, estamos a cumprir isso? Como obra organizacional, estamos cumprindo isso? Por isso Deus está levantando novamente a obra de sustento próprio. Porque as linhas regulares estão falhando. Jesus e João Batista também foram obreiros de sustento próprio. Né? Estamos a procurar ver ainda a perspectiva bíblica novamente. Na época de Jesus e de João Batista, ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que houvesse o quê? Estudar nas escolas dos rabinos. Um detalhe interessante: as escolas dos rabinos no passado são as mesmas escolas que as escolas de quem? Dos profetas. Sabe por que se chama a escola dos rabinos? Olha, quando Israel veio do cativeiro, alguns sacerdotes de Israel foram estudar na Grécia. Estamos juntos? E lá eles assimilaram muito conhecimento grego. E quando eles voltaram como mestres e doutores. Eu sei que você tem mestres da lei e doutores da lei. Tá? A palavra da Bíblia diz mestre. Então, as escolas dos profetas estão nas escolas dos rabinos. Tá? E infelizmente eles misturaram a filosofia grega com aquilo que Deus nos deu. E é por essa razão que Jesus não frequentou as escolas dos rabinos na sua época. Estamos juntos? Tá? Agora ela continua. E tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes, porque não receberam esse quê? Preparo. Os que os ouviam se espantavam do conhecimento que tinham das Escrituras, não as tendo aprendido dos homens de verdade que não tinham, mas o Deus do céu era seu mestre, e dele receberam a mais elevada espécie de sabedoria. O Desejo da Vida das Nações, capítulo 49, página 453, ok? Agora, um detalhe interessante: não estamos a dizer que os irmãos em nenhuma circunstância devem frequentar uma universidade, ok? Haja equilíbrio aí. Vamos continuar. Jesus e João Batista foram obreiros de sustento próprio. Eles trabalharam nas linhas irregulares. E vocês vão notar um detalhe, irmãos. Há um momento que alguém perguntou assim para Jesus: quem te deu autoridade para pregar? Né? Jesus perguntou quem? Com que autoridade João quer? Batizar. Não conseguiram lhe responder, certo? Os dois eram obreiros de sustento próprio, mas eles simplesmente responder por causa do povo. Então,
eles para pregar tinham que ter uma credencial que autorizasse. Mas Jesus e João Batista, eles não precisavam disso, porque eles eram obreiros das linhas irregulares. Tá? Não precisamos passar por um processo irregular para ir ao campo missionário. E sustentavam as linhas regulares. Eles eram sustentados também pelo povo. Tá? Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o quê? O Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos que? Malignos e de enfermidades, Maria, enfim, prontos. E muitas outras que o serviam com os seus que? Apoiavam o ministério de Cristo. Apesar de ser obreiro das linhas irregulares, Cristo atendia um tesoureiro. Quem era? Judas, o ladrão, né? Infelizmente roubava na bolsa do tesouro do Senhor. Vamos continuar. Tem que apertar forte aqui. Ok. Homens simples pregarão com poder. Deus está aqui a profetizar. Novamente as linhas irregulares estão surgindo e nós já estamos a ver. O Iageu é um exemplo disso. Temos muitos outros. No futuro, homens de vida simples farão o quê? Serão impressionados pelo Espírito de quem? É pelo Espírito do Senhor, irmão. A deixar o seu quê? Seu emprego para se dedicar à proclamação da última mensagem de misericórdia. Tão rápido quanto possível. Estarão preparados para esse trabalho. E o êxito vai coroar seus esforços. Está escrito. Alguns vão deixar emprego pela obra, amém? Nem todos extremismo, amém? Amém. Alguns serão impelidos pelo Espírito do Senhor. É palavra divina. Continua. Cooperam com as agências do céu porque estão dispostos a fazer o quê? A gastar-se completamente no serviço do Mestre. Ninguém está autorizado a impedir esses quê? Não toquem nos meninos do Senhor. Amém? Amém. Não toquem nos meninos do Senhor. Ninguém está autorizado a impedir estes obreiros. Serão abençoados por Deus na proclamação da grande quê? Que nós lemos no início. Deus nos mandou ir alcançar o mundo. Nenhuma palavra de reprovação deve ser dirigida contra esses que semeiam a semente do Evangelho aonde? Nos lugares mais difíceis. Uma pergunta eu faço: estamos indo nos lugares mais difíceis ou estamos aqui em Luana a fazer confusão? Exatamente. Precisamos ir nos lugares difíceis e alcançar as pessoas. Isso é obra de sustento próprio. Isso é linha irregular, como as escolas dos profetas. E distante de disseminar o conhecimento do Evangelho para aqueles que não têm. Vamos continuar. Spalding de Magan, volume 2, página 38 e 70. Diz assim: eu espero um reavivamento e uma quê? Reforma. As linhas regulares não fizeram o quê? O trabalho que Deus desejava ver quê? Realizado. Que todo jugo seja quê? Quebrado. O que se vê atualmente é suficiente para provar a todos os que têm o verdadeiro quê? Espírito missionário, que as linhas regulares podem ser o quê? Um fracasso e uma armadilha. Infelizmente, as linhas irregulares estão muito monopolizadas. Isso não significa que nós devemos sair por aí condenando. Quando ela fala de quebrar jugo, não é ter espírito de acusação e crítica. Mais uma vez, nós estamos sempre enfatizando isso, tá? O que se vê atualmente é suficiente para provar a todos os que têm o verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares podem ser. É uma possibilidade, ok? Não está afirmado de forma categórica. Podem ser. Em alguns momentos podem te permitir e te dar facilidade para pregar, né? Então, podem ser um fracasso e uma armadilha. Língua portuguesa é bonita. É importante sempre prestar atenção nesses detalhes. Para não sair daí com espírito voluntarioso e acusador.
né? É importante sempre interpretar bem as palavras. Podem ser um fracasso e uma armadilha também. Isso porque em grande parte as igrejas, infelizmente, para fazer a obra, nós precisamos esperar aquela sentada do conselho. Não é assim? Aí você quer fazer uma conferência e o conselho não reúne faz um ano às vezes. E aí onde entram as linhas irregulares. Esse processo burocrático que existe na linha regular, infelizmente, às vezes impede a obra de fazer o quê? De avançar. Por isso é que pode ser um fracasso e uma guerra. Armadilha. Okay? Muitos devem trabalhar no que são o quê? Linhas irregulares. E sem obreiros saíssem das linhas regulares e aceitassem trabalho abnegado, como o irmão quem? Xeremia fez. Almas seriam conquistadas para o Senhor. Amém? Amém. Se sem obreiros saíssem das linhas regulares para as linhas irregulares, uma obra grandiosa seria feita. E temos exemplos de pessoas que fizeram isso. Um deles é Xeremia. Saiu sozinho a pregar no Campo do Sul. A igreja estava negligenciando o Campo do Sul nos Estados Unidos. A mãe disse: olha, vamos lá, alcancem. As pessoas no Sul ainda não receberam a verdade. Vão lá e alcancem. A igreja estava sempre a negligenciar. Então o irmão Xeremia foi lá. O Edson White, filho da irmã White, foi lá. Edson White leu um folheto da irmã White que já faziam por aí 10 anos que ela fez um apelo para a igreja ir para o Campo do Sul. Era um campo negligenciado, mas a igreja em nenhum momento se moveu para fazer trabalho lá. Então Edson White, com a ajuda do seu amigo Will Palmer, eles construíram um navio chamado Morning Star, a Estrela da Manhã, que se tornou o seu ministério, um ministério de evangelismo itinerante. Sabe o que é evangelismo itinerante? É andar de um lugar para o outro, pregar, tal como Jesus fazia em Paulo, né? Ele se movia ao longo do rio Mississippi, lá nos Estados Unidos. Ele pregava, saía de um lugar ao outro e aí voltava. Esse barco, que foi construído com a ajuda de Palmer, Will Palmer, ele também era mecânico, além de ser obreiro da igreja, um adventista, amigo dele. Eles saíram, vamos juntos. Will Palmer e Edson White. Então eles começaram a pregar para os negros. O que eles faziam? Eles alfabetizavam os negros e no sábado eles davam culto para os negros, eles ensinavam a Bíblia, eles imprimiam livros de histórias bíblicas para essas crianças, ok? E também livros da irmã White, contando a história de Jesus, e distribuíam. E tinha um outro livro que eles também usavam, o Gospel Prime. Então, eram livros que eles usavam e publicavam de forma livre, sem esperar o consentimento da igreja. Algumas pessoas começaram a ver esse trabalho irregular que eles estavam fazendo e começaram a enviar doações, começaram a apoiar. E infelizmente algumas pessoas começaram a criticar e a dizer: não, ele não pode receber apoio, tem que passar primeiro aqui na organização da associação, que estava em Battle Creek. Olha o que a mãe disse. A serva do Senhor disse assim: apoio direto às missões evangelísticas. Disse a mãe: o Senhor abençoou o trabalho de quem? James Edson White. Então fazendo isso, Deus conceda que as vozes que foram tão rapidamente levantadas para dizer que todo o quê? Todo o dinheiro investido no trabalho deve passar aonde? Pelo canal designado aonde? Em Battle Creek, não sejam ouvidas. Ela afirmou: as pessoas a quem Deus deu os seus recursos são responsáveis somente a quem? A Ele. E esse é o privilégio da ajuda a quem? Direta. E assistência a quem? Às missões. É por causa da apropriação indevida de meios que o campo sulista não revela melhor condição do que se passa hoje. Infelizmente, se todo o recurso ir sempre na associação, não apoiar diretamente as linhas irregulares, vai acontecer isso. Os campos necessitados nunca vão ser apoiados, porque às vezes a obra regular só está olhando para a centralização e não para a expansão. Não considero, liberdade de publicar livros também, não considero que seja dever do Campo do Sul, do nosso trabalho, da publicação e manipulação de livros, estar sobre ordens das nossas casas publicadoras estabelecidas. E se for possível que há meios para reduzir o as despesas de publicação e a circulação de livros, que isso seja feito. Ela continua: tenho a dizer, meu irmão, que não tenho nenhum desejo de ver o trabalho no Sul avançado nas linhas antigas irregulares.
infelizmente. Essa foi a posição. Vamos ver aqui Ted Wilson apoiando a obra desse tempo próprio. Revitalização das nossas igrejas locais, seus ministérios de apoio e instituições, seu trabalho, seja lá qual for, em colocar em prática o reavivamento e reforma, em suplicar o Espírito Santo e traga encorajamento e vida espiritual aos membros da igreja, para que possam propagar as preciosas 3 mensagens angélicas. Eu os convido a unirem-se a mim, como faço todas as manhãs, a clamar a Deus pelo derramamento da chuva serôdia, o Teisal do grande conflito. Este... Vamos fazer uma pausa. Aqui o pastor Ted Wilson, isso foi uma convenção de obra de sustento próprio e também indústrias adventistas. Ele enfatiza a importância da obra de sustento próprio, os ministérios, para a revitalização da igreja, ok? E ele vai citar um ministério lá nos Estados Unidos que fez distribuição do grande conflito, ok? Só para citar os irmãos. Pode colocar a mão deles. Sim, essa aqui, exato. Teisal do grande conflito. Este é um livro maravilhoso. Eu creio em cada palavra escrita neste livro. Mas eu não apenas creio nele, eu promovo todo o livro completo. Aliás, em 2 anos planejamos uma distribuição em massa, milhares de exemplares. A versão grande e completa do grande conflito. Isso ocorrerá nos anos 2023 e 2024. O que não impede você, de maneira alguma, de distribuí-lo agora mesmo. Distribua. O projeto já foi aprovado pela Comissão Executiva da Conferência Geral. Seu nome é o Projeto Grande Conflito 2.0. 2.0 porque alguns anos atrás já fizemos a distribuição do Grande Conflito. Mas dessa vez será uma distribuição maciça. Na verdade, estamos pensando em distribuir nada mais, nada menos que 1 bilhão de cópias deste livro. Glória a Deus! Eu gostaria de encorajá-lo a apoiar e fazer parte desse projeto. A própria Ellen White disse que este livro, O Grande Conflito, fosse o livro de maior circulação entre todos aqueles que ela escreveu, pois ele possui a verdade que cobre desde o início do cristianismo até o final dos tempos. Eu gostaria de agradecer a Deus por mobilizar todos aqueles que nos estão apoiando neste projeto de distribuir esse livro maravilhoso. Eu poderia citar aqui diversas organizações de apoio, organizações de pessoas maravilhosas que estão fazendo a sua parte, como Ole Lotka e o meu amigo Doug Sales, com quem trabalhei na Review Herald alguns anos atrás. O ministério deles, Streams of Light, tem a intenção de distribuir o livro Grande Conflito em cada lar americano. Ok, pode parar até aí. Então ele aqui cita um amigo dele que tem um ministério, ok? Pode passar, irmão Guedes, tá? Ele citou aí um amigo que tem um ministério que pretendia distribuir o grande conflito para cada lar americano. E eles fizeram isso, é um irmão de posse financeira, né? E aqui nós temos a escola de Madison, o irmão Togato mais tarde vai falar com mais profundidade sobre esse ministério. A escola de Madison foi o primeiro ministério de escrito próprio dentro da igreja de forma organizada. Tá? Antes da escola de Madison eram apenas membros de forma individual, como Edson White, Shiremani e outros. Mas a partir da escola de Madison surgiu o primeiro ministério de sustento próprio dentro da igreja adventista, de forma organizada. De tal forma que a própria irmã White está aqui, ela decidiu: eu vou fazer parte disso, para que as pessoas não pensem que isso é coisa contrária à organização da igreja, ok?
Então ela disse: eu vou fazer parte dessa obra. E a escola de médicos será um ministério de sustento próprio completo, irmãos, tá? Foi a única vez que a irmã Aida aceitou cargo. A irmã nunca teve nenhum cargo na igreja adventista, tá? Mas ela aceitou cargo na obra de sustento próprio. Ela diz assim: o tipo de educação dada na escola de Madison é de tal modo que será considerado um tesouro de grande quê? Valor para os que fazem o quê? Trabalho missionário em campos estrangeiros. Se muitos outros em outras escolas estivessem recebendo um preparo semelhante, nós como povo nos tornaríamos o quê? Um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. A mensagem seria rapidamente o quê? Levada a todos os países. A quantos países, irmãos? Todos. Até os árabes, ok? E almas agora na escuridão seriam trazidas a quê? A luz. Continuamos. Eles eram um ministério completo. Você vê que a escola, tem uma fazenda, tem um sanatório, aqui tem uma fábrica de produção de alimento. Pode passar. Tem os tratores da fazenda, enfim, sanatório. Você vê aqui uma moça colhendo frutas do pomar. Aqui é uma aula de economia doméstica, que as moças aprendiam. Vamos passar. Aqui temos uma oficina de mecânica em Madison. Eles reparavam os carros da fazenda, enfim, e outros carros de pessoas de lá ao redor. Aqui temos uma sala de desenho. Eles também aprendiam a fazer desenho técnico. Eles construíam máquinas, ok? Madison foi um espetáculo para o mundo, porque até a própria primeira dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, visitou a escola de Madison, irmãos. E não só visitou, ela divulgou sobre essa escola na sua revista particular. A Mayday, é o nome da revista, ok? A própria primeira dama visitou Madison. Aqui temos uma tipografia. O sanatório deles também era equipado com uma sala de cirurgia. Apesar de que eles faziam tratamentos naturais, eles tinham uma sala de cirurgia também. A Madison era um ministério completo, era um espetáculo. Vamos continuar. Independência jurídica e não tem doutrinária. Mas diz assim: alguns acham que porque a escola de Madison não é de propriedade de uma quê? Orientação da associação. Os responsáveis pela escola não devem quê? Apelar ao nosso povo por quê? Por meios que são extremamente necessários para continuar o seu. Essa ideia precisa ser quê? Corrigida. Só porque Madison não faz parte de nenhuma associação, não significa que não deve ser apoiada pelo nosso quê? Povo. Essa ideia precisa ser corrigida. Na distribuição do dinheiro que entra no tesouro do Senhor, tens direito a uma porção, tão verdadeiramente quanto igualdade aí. As escolas que estão ligadas a outros empreendimentos carentes que são levados adiante. É a harmonia com a expressão de quem? Do Senhor. Vamos continuar. Carta 65 de 1901. Chegou a hora em que devemos ouvir menos a favor das linhas regulares. Se pudermos nos afastar das linhas regulares para algo que, embora irregular, esteja de acordo com a ordem de quem? De Deus, isso pode cortar algo da operação irregular da associação, que se afastou dos princípios bíblicos. Infelizmente, Testemunhos para a Igreja, volume 7. Fala de escola, mas também se aplica a ministérios, ok? Devem ser fundadas o que, irmãos? Escolas fora das cidades, onde os jovens possam aprender a cultivar o solo, tornar-se independentes, e as escolas autossuficientes. Em conexão com essas escolas devem ser desenvolvidos todos os tipos de trabalho, tanto de agricultura como de... Já explicamos isso, né? Ela usa essa expressão, ok? E vocês estão a notar que a expressão é a mesma, como que das escolas dos profetas? Né? E que a situação do lugar permitir, ajuntem recursos e façam o quê? Estabeleça essas escolas. Nela os estudantes poderão obter uma educação que com a bênção de Deus irá prepará-los para quê? O foco é esse. Continua. Testemunhos para a Igreja, volume 6. Essa é a nossa última citação. A irmã diz assim: sendo que o Senhor logo retornará, é tempo de tirarmos nosso dinheiro da mão de quem? Dos banqueiros. Tempo de colocarmos cada moeda que pudermos economizar aonde? A tesouraria do Senhor. Para quê? Para o preparo de obreiro, os quais serão instruídos como foram aqueles que frequentaram as escolas dos profetas. Se o Senhor ao voltar nos encontrar realizando essa obra, dirá o quê?
sempre pode quê? Entra no gozo do teu. Senhor. Então a obra de sustento próprio tem respaldo bíblico, irmãos. Tem respaldo bíblico? Tem. E o maior exemplo são as escolas dos profetas, ok? Vamos. Então terminamos a nossa apresentação aqui, irmãos. E acredito que o irmão advogado à tarde vai falar um pouquinho mais sobre a obra de sustento próprio fora já do campo bíblico. E tenhamos em mente sempre isso. O foco da obra de sustento próprio é serviço. Ok? Compreender a vontade de Deus e os deveres do seu povo. Amém? Amém. Amém. Vamos então ajoelhar para orar e nos consagrarmos mais uma vez nas mãos do Senhor, para que Ele abençoe a apresentação que foi aqui feita. Oremos. Pai Celestial, queremos te agradecer pela Tua palavra e pela Tua ciência sagrada. Obrigado, Senhor, pelo chamado mais uma vez. O Senhor nos chamou nesta época com um propósito a cada um de nós aqui. Queremos suplicar-te que o Senhor possa gravar esta mensagem em nossos corações, de maneira que possamos compreender que as vidas irregulares não são o substituto das vidas regulares, mas que elas são parte da Tua obra celestial. E permita que cada um de nós aqui, acima de tudo, esteja imbuído do Espírito missionário da celestial. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e habilita-nos, Senhor, a levarmos a Tua mensagem, e não só levarmos a mensagem, mas a praticarmos a beneficência, tal como aprendemos na escola da Bíblia. Permanece com cada um de nós e continue conosco ao longo deste sábado. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.